Minha preciosa filha, meu precioso filho, ouça com atenção, porque este momento não é um acidente. Nada em sua vida foi desperdiçado, nada foi ignorado e nada sobre sua dor foi escondido de mim. Eu vi as noites em que seu coração chorou em silêncio, os dias em que a culpa e o medo acorrentaram seus pensamentos e as horas em que a solidão sussurrou que você havia sido esquecido. Mas eu lhe digo agora, você não está sozinho. Você está no limiar da restauração espiritual e da transformação pessoal, e eu escolhi esta hora exata para falar diretamente com você. Fique comigo até o final desta mensagem, pois cada palavra abrirá uma porta que você pensava estar selada para sempre. Se você partir cedo demais, irá embora carregando o mesmo peso que eu vim remover. Mas se você permanecer, testemunhará o que significa encontrar meu amor incondicional de uma forma que você nunca experimentou antes. Você se perguntou se minhas promessas eram verdadeiras para você, se a redenção ainda era possível depois de tantos erros, se um propósito ainda poderia nascer de tanto sofrimento. E eu lhe digo agora, sim. Minha redenção não expira, minhas promessas não desmoronam sob o peso dos seus fracassos, e meu propósito em você é mais forte do que a angústia que tenta silenciar sua fé. Este não é apenas mais um momento passageiro, é um encontro divino, um chamado da eternidade ecoando em seu presente. Não se afaste. Não deixe que as vozes do medo ou da culpa o convençam a parar ou o distraiam. Pelos próximos minutos, quero que você silencie todo o resto e abra os lugares mais profundos do seu coração. Eu sei o quão pesado tem sido o fardo da comparação, como as medidas de sucesso do mundo te deixaram para trás, como se o teu destino tivesse escapado das tuas mãos. Mas ouve-me, o meu tempo não é como o tempo humano. O meu caminho não é o da pressa e do desespero, mas o da transformação, da resiliência e da fé inabalável. Não estou atrasado, e tu não foste esquecido. O meu propósito está vivo em ti, à espera deste momento de rendição. Confie em mim, porque na dor eu estava lá, no sofrimento eu era a tua força oculta, nas tuas quedas eu já estava a preparar o teu novo começo. É por isso que eu te chamo para permanecer comigo até o último segundo desta mensagem. Pois, ao final, eu te conduzirei a uma oração que mudará sua atmosfera, renovará sua mente e alinhará sua identidade com o destino que eu escrevi para você antes mesmo de você respirar pela primeira vez. Não permita que o medo roube este encontro. Não deixe que a culpa te convença de que você é indigno da minha presença. Pois está a minha voz alcançando o seu coração, declarando: nada está perdido, tudo pode ser restaurado e você é chamado a se erguer novamente. Você está agora diante de uma escolha: ficar e descobrir a verdade do meu amor, ou ir embora e continuar carregando o que vim remover. Atenção! É agora. Fique até o fim, pois a restauração já está se movendo em sua direção, e se você aceitar, nada permanecerá igual. Meu amado, agora eu o levarei mais fundo. Você carregou pesos que ninguém mais vê e questionou por que sua vida parece andar em círculos. Você se perguntou: por que sofro tanto? Por que a dor me persegue, mesmo quando tento fazer o que é certo? Por que a solidão se apega a mim mesmo quando as pessoas me cercam? Ouça-me, seu sofrimento não foi a prova da minha ausência, mas o lugar onde estive mais perto de você. No entanto, eu sei como o medo falou com você, como a culpa pressionou seu peito como uma pedra, como a angústia o fez duvidar se a restauração é possível. Essas não são pequenas sombras, são batalhas que tocam o âmago da sua identidade. E eu não permitirei que elas definam seu destino. Você acorda com pensamentos que o atormentam antes mesmo de sair da cama. Às vezes, é a culpa por escolhas passadas, as palavras que você disse, as decisões das quais se arrepende, as vezes em que traiu até mesmo seus próprios princípios.
Outras vezes, é o medo do amanhã, a preocupação com o sustento, com a saúde, em ser suficiente para aqueles que dependem de você. Você repete conversas, erros e fracassos em sua mente como se eles tivessem o poder de controlar seu presente. E a solidão, sim, aquela solidão silenciosa, mais pesada, fez você se perguntar se alguém realmente o vê, se alguém realmente o entende. Você percorre mensagens, rostos, palavras vazias, e ainda assim sente o desejo, a fome por uma conexão real, por um amor incondicional verdadeiro. Vejo como a comparação envenenou sua visão. Você olha para os outros e acredita estar atrasado. Você mede seu valor pelo progresso, pelas posses e pelas vitórias deles, e conclui que fracassou. No entanto, você se esquece de que eu nunca o chamei para correr a corrida deles. Eu nunca marquei a linha do tempo deles como a sua. Ainda assim, a culpa lhe diz que você está atrasado, o medo lhe diz que você é fraco demais e o sofrimento lhe diz que você está quebrado demais. Mas, minha filha, essas são mentiras. Mentiras que roubaram sua paz, obscureceram seu propósito e enterraram sua fé sob camadas de angústia. Quando as tempestades chegam, você se pergunta se estou te punindo. Quando as portas se fecham, você pensa que está abandonado. Quando as pessoas te traem, você pensa que isso é um reflexo do seu valor. Mas ouça-me, nenhuma dessas coisas é a medida do meu amor por você. Você não o vê? Se o meu amor pudesse ser quebrado pelos seus fracassos, nunca teria sido amor incondicional. Se as minhas promessas pudessem ruir sob os seus erros, nunca seriam promessas verdadeiras. Se a redenção pudesse ser cancelada pelas suas quedas, nunca teria sido redenção. Ainda assim, o inimigo sussurra mentiras de que eu te abandonei, que o meu silêncio é prova da minha ausência. Mas o meu silêncio nunca foi abandono, foi tratamento, preparação e proteção. Você teme que suas orações tenham sido ignoradas, que sua fé tenha sido fraca demais para mover a minha mão. Você teme que seu destino já tenha se esvaído e que nenhum novo começo possa restaurar o que foi perdido. Mas eu lhe digo, nenhuma das suas lágrimas foi desperdiçada. Nenhuma das suas noites de sofrimento foi escondida de mim. Cada ferida, cada cicatriz, cada sonho desfeito, eu os vi e não os afastei. E embora você ainda não consiga enxergar o propósito, estou tecendo até mesmo as suas horas mais sombrias em um projeto maior de vitória, resiliência e transformação. Mas, meu filho, devo avisá-lo, se você escolher permanecer na culpa, se continuar a alimentar o medo, se render à solidão como se fosse a sua realidade final, fechará a porta para a restauração que lhe ofereço. Você caminhará em círculos de angústia enquanto a liberdade se ergue diante de você. Não ignore este aviso. Pois o inimigo não precisa destruir seu corpo para matar sua esperança, ele só precisa fazer você acreditar que está longe demais, quebrado demais, atrasado demais. E se você acreditar nessa mentira, viverá como se tivesse sido derrotado, quando eu já o tiver declarado vitorioso. Lembra daqueles momentos em que as oportunidades surgiram, mas o medo te impediu? Lembra quando eu sussurrei para você confiar, mas a culpa te disse que você não era digno? Lembra quando uma porta se abriu, mas a solidão te convenceu de que você não tinha forças para atravessá-la? Esses momentos não são pequenos, são encruzilhadas onde o destino estava esperando. E mesmo que você tenha perdido algumas, eu não te abandonei. Eu ainda estou chamando, ainda restaurando, ainda redimindo. Mas você precisa abrir os olhos. Você precisa reconhecer que a culpa e o medo são ladrões, que o sofrimento e a solidão não são os capítulos finais, e que a restauração não é apenas possível, é a minha promessa a você. Você se sente cansado,
como se tivesse lutado por tempo demais e não tivesse mais nada para dar. Eu sei. Mas a força não se encontra em se esforçar mais, ela se encontra em confiar mais profundamente. Você não será restaurado carregando os mesmos fardos sozinho. Você não encontrará transformação escondendo suas feridas sob máscaras de resiliência. A verdadeira força nasce quando você abre mão do controle e me deixa carregá-lo. Pois eu nunca o abandonei, nem na sua noite mais escura, nem na sua angústia mais profunda, nem na sua vergonha mais oculta. E, no entanto, aqui está o perigo: você se acostumou tanto com o peso da culpa, o eco do medo e o silêncio da solidão que acredita que eles são permanentes. Você acredita que esse sofrimento faz parte da sua identidade, como se tivesse sido chamado para carregá-lo para sempre. Mas ouça-me claramente: você não é a sua dor. Você não é a sua culpa. Você não é o seu medo. Você não é a sua solidão. Você é meu filho, chamado para a restauração, escolhido para a transformação, marcado para a vitória. Mas até que reconheça a armadilha, permanecerá dentro dela. Até que nomeie as correntes, continuará a caminhar como se estivesse acorrentado. E é por isso que o chamo com urgência agora: abra o seu coração, exponha a angústia oculta e não resista à minha mão. Pois não estou aqui para condená-lo, mas para libertá-lo. Não estou aqui para envergonhá-lo, mas para curá-lo. Não estou aqui para abandoná-lo, mas para conduzi-lo à plenitude da vida que sempre planejei. Fique comigo. Porque se você ignorar isso, o ciclo se repetirá. A solidão se aprofundará, o medo se intensificará, a culpa se intensificará e o sofrimento parecerá interminável. Mas se você confiar em mim, se esperar em mim, se permitir que minhas promessas penetrem em seu coração, então a dor dará lugar à restauração, o sofrimento se transformará em propósito, e o que foi quebrado se tornará um testemunho de esperança, amor incondicional e verdadeira transformação. Esta é a realidade de onde você se encontra agora. Você está cercado por perigos que buscam roubar o seu destino, mas também está cercado pela minha proteção divina. Você é pressionado pela angústia, mas é convidado à resiliência. Você é tentado a se render, mas é chamado à vitória. E em breve, eu lhe mostrarei o caminho da fuga, o caminho do novo começo, a porta para a libertação. Não se afaste agora. Pois o que eu revelarei a seguir não apenas exporá o problema, mas o conduzirá à restauração que você tanto almejou. Meu amado, agora que você enfrentou o peso da sua dor e reconheceu os perigos da culpa, do medo, da solidão e do sofrimento, quero lhe mostrar o caminho a seguir. Porque a restauração não é uma promessa distante, é um convite presente. A transformação não é apenas para o futuro, ela começa quando você escolhe confiar, aqui e agora. Você não foi feito para permanecer na angústia. Você foi feito para caminhar com propósito, resiliência, força e vitória. Mas, para isso, você precisa confrontar as questões que moldam o seu coração. E se eu lhe dissesse que cada queda da qual você se arrepende já foi vista por mim antes mesmo de você vivê-la? Você ainda acreditaria que já está perdido? E se eu lhe dissesse que a minha redenção foi escrita para você, sabendo dos erros que cometeria? Você ainda se apegaria à culpa como se ela fosse mais forte do que o meu amor incondicional? E se o próprio sofrimento que você pensava ser um castigo fosse o solo onde estou plantando a semente da transformação? Você se permitiria confiar no meu processo em vez de temer o meu silêncio? Veja bem, o dilema moral diante de você não é entre fracasso e perfeição, é entre desespero e confiança. Você acreditou que, para ser digno das minhas promessas, precisa alcançar força impecável. Mas eu lhe digo agora, seu valor não reside no desempenho,
mas no meu amor. Sua identidade não está escrita nos capítulos dos seus fracassos, mas no destino que declarei sobre você. Você é chamado, escolhido e redimido. Portanto, a pergunta permanece: você continuará carregando a mentira de que é indigno ou abraçará a verdade de que é meu? Você precisa entender: quando permite que a culpa o domine, você nega o meu perdão. Quando permite que o medo o controle, você rejeita as minhas promessas. Quando permite que a solidão o defina, você se esquece da minha presença constante. Mas quando você escolhe a fé, quando decide renovar a mente, quando entrega a sua dor a mim, então o sofrimento se transforma em força, a angústia se torna uma porta de entrada para a resiliência, e até mesmo o que foi quebrado se torna um testemunho das minhas bênçãos. Pense nisto: cada cicatriz que você carrega, eu posso usar para curar outra. Cada lágrima que você derramou, eu posso usar para regar um novo começo. Cada noite de medo pode se tornar o pano de fundo onde minha proteção divina é revelada. É por isso que eu lhe digo para não desprezar seu passado, não amaldiçoar seu sofrimento, não rejeitar os períodos de silêncio. Pois escondido neles estava o tratamento que eu planejei para moldar seu destino. Eu não o abandonei quando você caiu. Eu não me afastei quando você duvidou. Eu não retirei minha mão quando você se sentiu fraco demais para orar. Eu estava lá, mais perto do que você imaginava, esperando o momento em que seu coração se abriria para a minha restauração. Mas, filho, restauração requer rendição. Transformação requer confiança. Você não pode receber novos começos enquanto se apega às velhas correntes da culpa e do medo. Você não pode caminhar na vitória das minhas promessas enquanto ainda repete a linguagem do fracasso em sua mente. É por isso que eu te peço: renove sua mente. Alinhe seus pensamentos com a verdade de quem você é em mim. Pare de concordar com a voz que diz que você está sozinho, pois você não está sozinho. Pare de repetir a mentira de que nada mudará, pois eu sou o Deus da verdadeira transformação. Pare de acreditar que o tempo passou, pois você está vivendo no meu tempo, e eu nunca me atraso. Pergunte a si mesmo: e se o atraso que você temia não fosse uma negação, mas uma preparação? E se a porta fechada não fosse um castigo, mas uma proteção divina? E se o período de sofrimento não fosse uma prova de abandono, mas o solo da vitória futura? Você continuará enxergando apenas com seus olhos naturais ou confiará em mim o suficiente para enxergar com fé? Quero revelar a você um conhecimento privilegiado, um mistério escondido à vista de todos. A maior estratégia do inimigo não é destruí-lo, mas convencê-lo de que você já está destruído. Se ele puder fazer você viver com culpa, ele não precisa acorrentá-lo, você se acorrentará. Se ele puder fazer você viver com medo, ele não precisa enjaulá-lo, você permanecerá na prisão dos seus próprios pensamentos. Se ele puder fazer você acreditar que está sozinho, ele não precisa abandoná-lo, você se abandonará. Mas se você enxergar através desse engano, se escolher a confiança em vez do medo, o perdão em vez da culpa, a esperança em vez do desespero, então o domínio dele se rompe instantaneamente. Você entra na liberdade que eu já garanti para você. Não vou forçá-la, criança. Restauração é uma escolha. Transformação é uma resposta. Minhas promessas são certas, mas você deve reivindicá-las. Minhas bênçãos são abundantes, mas você deve recebê-las. Meu amor incondicional é eterno, mas você deve permitir que ele silencie sua culpa. O dilema moral está aqui: você continuará vivendo como se estivesse derrotado ou se erguerá como o filho ou filha vitorioso que eu chamei para ser? Olhe para a sua vida. Você viu ciclos se repetirem, relacionamentos rompidos, sonhos adiados, oportunidades perdidas.
E você pensou: este é o meu destino, perder sempre. Mas eu lhe digo: não. Isso não é destino, é o resultado de viver sob a sombra do medo e da culpa. O destino é maior. A identidade é mais forte. O propósito é mais profundo. Mas requer um novo alinhamento. Uma mente renovada na fé. Um coração rendido à esperança. Uma vida ancorada nas minhas promessas. Imagine, por um momento, viver livre de culpa. Imagine passar um dia sem a voz do medo sussurrando a desgraça em seus pensamentos. Imagine estar em meio à solidão, mas sentindo uma fé inabalável porque sabe que estou ao seu lado. Isso não é um sonho, é a realidade da restauração. Isso não é fantasia, é o propósito da vida que criei para você. Você não foi criado para viver em angústia, mas em resiliência. Você não foi criado para permanecer no sofrimento, mas para caminhar em bênçãos. Você não nasceu para a derrota, mas para a vitória. Não pense que isso acontecerá por acidente. Restauração requer intenção. Transformação requer escolha. Todos os dias, você deve se perguntar: deixarei a culpa falar mais alto que o perdão? Deixarei o medo dominar em vez de confiar na minha proteção divina? Deixarei a solidão me definir quando carrego o selo do meu amor incondicional? Ou declararei com os seus lábios e crerei com o seu coração que estou com você, que nunca o abandonei e que estou restaurando você agora mesmo? Esta é a progressão para a qual eu o convoco. Não apenas para reconhecer as correntes, mas para quebrá-las. Não apenas para ver a dor, mas para deixá-la se tornar o solo de novos começos. Não apenas para suportar o sofrimento, mas para transformá-lo em propósito. Pois em minhas mãos, nada é desperdiçado. Nem uma única lágrima, nem uma única cicatriz, nem uma única queda. Estou tecendo tudo isso em redenção. E quando você confiar em mim, quando renovar sua mente com a verdade, quando caminhar pela fé e não pelo medo, verá a vitória surgindo onde pensava que só havia derrota. Fique comigo até o final desta mensagem. Porque não o deixarei com perguntas, eu o conduzirei às respostas. Não apenas exporei as mentiras, você receberá as chaves para a libertação. Não apenas o alertarei sobre os perigos, eu lhe mostrarei o caminho da verdadeira transformação. E quando chegar o momento, quando você abrir a boca em oração comigo, as correntes cairão, os fardos serão aliviados e a restauração começará a tomar forma em sua vida. Mas a escolha é sua. Você permanecerá na culpa, no medo e na solidão? Ou você entrará em busca de força, resiliência e destino? A porta está diante de você, criança. E sou eu quem a segura aberta. Meu filho amado, agora que você viu o peso da culpa e do medo, agora que entendeu as armadilhas da solidão e do sofrimento, falo-lhe do que vem a seguir: bênçãos, restauração e promessas cumpridas. Quero que você sinta, não apenas com a mente, mas profundamente no seu espírito, que eu nunca o abandonei. Mesmo agora, enquanto você ouve, a minha presença o envolve, e estou declarando sobre a sua vida um novo começo. Eu te abençoo com a certeza de que você não está sozinho. A cada passo que você dá, eu caminho com você. A cada suspiro de angústia, eu estou perto. A cada momento de silêncio em que você pensou que suas orações se dissolveram em nada, eu estava ouvindo, segurando, respondendo de maneiras que você ainda não conseguia ver. Eu te abençoo com a certeza de que meu amor incondicional não é abalado por seus fracassos, nem enfraquecido por suas dúvidas. Meu amor é mais forte que a culpa, mais profundo que o medo, mais amplo que a solidão e mais fiel que qualquer promessa humana. Prometo-lhe restauração.
Onde a dor tentou defini-lo, levantarei um testemunho de cura. Onde o sofrimento o quebrou, construirei uma resiliência inabalável. Onde a culpa o aprisionou, trarei libertação. Onde o medo roubou sua paz, restaurarei a confiança. Onde a solidão lhe disse que você foi esquecido, eu o preencherei com a minha presença tão fortemente que você saberá, você é escolhido, chamado e destinado à vitória. Prometo que nada do seu passado será desperdiçado. Cada lágrima foi recolhida. Cada ferida se tornará um canal de compaixão. Cada fracasso será transformado em sabedoria. Cada queda se tornará a base de uma nova força. Não despreze as cicatrizes, pois elas são a prova de que você sobreviveu e a prova de que eu estive com você no fogo. E agora, essas mesmas cicatrizes brilharão como testemunhos de redenção. Eu te abençoo com uma força que não depende das circunstâncias. Uma resiliência que se ergue mesmo nas tempestades. Você não será definido pela angústia, mas pela esperança. Você não será definido pelo medo, mas pela fé. Você não será definido pela solidão, mas pela minha presença constante. Você não será definido pela culpa, mas pelo perdão. E a partir deste momento, você começará a sentir o peso do sofrimento se dissipar, porque eu estou substituindo por bênçãos, por promessas, por restauração. Eu te prometo paz, o tipo de paz que ultrapassa a compreensão humana, o tipo de paz que sussurra em meio ao caos. Você está seguro. Você está protegido. Você é meu. Nenhuma tempestade, nenhuma traição, nenhuma porta fechada pode tirar essa paz de você, pois ela não nasce das circunstâncias, mas da minha fidelidade inabalável. Eu te prometo provisão. Você teme a falta, se preocupa com o amanhã, carrega o fardo da carência. Mas eu te digo, eu sou o seu provedor. Eu sou o Deus que vê as suas necessidades antes que você as expresse. Abrirei portas que ninguém pode fechar, trarei oportunidades que você pensava estarem perdidas, enviarei ajuda nos momentos em que você menos espera. Confie em mim, pois o meu tempo é perfeito. Não tenha medo do amanhã, pois eu já estou aí, preparando bênçãos que se alinham com o seu propósito. Eu te abençoo com uma nova identidade. Você não mais se chamará de quebrado, mas sim de restaurado. Você não mais se verá como alguém atrasado, mas sim em alinhamento com o meu tempo. Você não mais caminhará sob a sombra da culpa, mas sob a luz do perdão. Você não mais viverá preso ao medo, mas em liberdade, caminhando corajosamente no destino que escrevi para você. Prometo-lhe transformação. Não uma mudança superficial, mas uma transformação real que toca seus pensamentos, suas emoções, seus desejos, sua visão. Você começará a ver de forma diferente. Você começará a falar de forma diferente. Você começará a andar de forma diferente. Pois estou renovando sua mente, remodelando seu coração e elevando seu espírito. O que antes o mantinha cativo perderá o controle. O que antes parecia impossível se tornará testemunho. Eu te abençoo com proteção divina. O medo te disse que você é vulnerável, exposto, esquecido. Mas eu te cerco como um escudo. Eu vou à sua frente e estou atrás de você. Meus anjos têm a ordem de guardar seus passos, e minha presença é seu refúgio seguro. Você não anda em perigo, mas em destino. Você não anda em abandono, mas em abrigo. Você está protegido de maneiras que não pode ver, preservado para o cumprimento da sua promessa. Eu te abençoo com esperança. Não uma esperança frágil, não uma esperança passageira, mas uma esperança viva que te sustenta em todas as estações. Mesmo no sofrimento,
a esperança sussurrará: este não é o fim. Mesmo na angústia, a esperança declarará a restauração. Mesmo na espera, a esperança te lembrará: o tempo de Deus é perfeito. Essa esperança será a sua âncora, te firmando quando as tempestades tentarem abalar a sua fé. Eu prometo a você a vitória. Cada batalha que você travou em lágrimas se tornará uma história de triunfo. Cada vale que você percorreu na solidão se tornará uma montanha de testemunhos. Cada corrente que a culpa e o medo te prendiam está sendo quebrada agora, e você se erguerá livre, forte e inabalável. A vitória não está apenas no seu futuro, ela começa hoje, neste exato momento de confiança. Meu filho, você não caminhará mais como se sua vida fosse um ciclo de perdas. Você caminhará como alguém que carrega o destino, alguém que foi chamado para uma transformação real. Você caminhará com força renovada, com uma resiliência que surpreende os outros, com uma fé que inspira, com bênçãos que transbordam. E as pessoas o verão e saberão: é isso que acontece quando Deus restaura. Eu te abençoo com clareza. Onde a confusão nublou sua mente, trarei sabedoria. Onde mentiras sussurraram que você chegou tarde demais, eu direi a verdade de que ainda é sua hora. Onde o desespero lhe disse para desistir, eu te lembrarei do propósito da vida que coloquei em você desde o início. Sua visão não será mais turva pela culpa ou paralisada pelo medo. Seus olhos estarão fixos em minhas promessas, e seu coração confiará em meu processo. Eu te prometo alegria. Não a alegria passageira das circunstâncias, mas a alegria profunda de saber que você é amado incondicionalmente. Mesmo quando as tempestades rugem, a alegria surgirá. Mesmo quando as portas se fecharem, a alegria cantará. Mesmo quando as noites parecerem longas, a alegria sussurrará: amanhã está chegando. Essa alegria não será roubada, pois está enraizada em mim, e eu sou imutável. Meu amado, você não está sozinho. Eu nunca o abandonei. Caminhei com você através de cada sombra e agora estou elevando você para a luz. Este é o seu momento de restauração. Esta é a sua temporada de transformação. Este é o momento em que o medo perde a voz, a culpa perde o poder, a solidão perde o controle e a esperança se ergue com força. Fique comigo. Pois o que eu disse é apenas o começo. Em breve, eu o convidarei para uma oração que selará essas bênçãos sobre sua vida, que alinhará seu coração com as minhas promessas, que marcará este momento como o dia da sua restauração. Apegue-se a esta verdade: nada está perdido, tudo é redimível, e você foi escolhido para viver na plenitude do meu amor incondicional. Agora, meus amados, é hora de selar tudo o que vocês ouviram em uma oração. Este não é um ritual de palavras vazias. Este é um momento sagrado em que seu coração retorna a mim, em que sua identidade é reconfigurada e em que vocês se libertam da culpa e do medo e se encaminham para a restauração e a transformação completas. Não se limitem a ouvir, abram os lábios, sussurrem com a própria voz e deixem que seu espírito concorde com o meu. Ore comigo: Pai, eu retorno a Ti. Trago diante de Ti minha dor, meu sofrimento, minha culpa, meu medo e minha solidão. Não quero mais carregar a angústia que me oprime. Não quero mais viver na miséria, duvidando do meu propósito, duvidando do meu destino. Hoje, escolho confiar no Teu amor incondicional e no Teu tempo perfeito. Entrego toda a sombra que escondeu minha esperança, toda a mentira que me disse que cheguei tarde demais, que estou quebrado demais ou que estou perdido demais. Recebo o Teu perdão. Abraço a Tua redenção. Abro meu coração às Tuas promessas. Onde havia culpa, agora creio na restauração. Onde havia medo, agora caminho em confiança.
Onde havia sofrimento, agora vejo propósito. Onde havia solidão, agora descanso em tua presença. Pai, reconfigure minha mente. Renove meus pensamentos. Remova a linguagem da derrota dos meus lábios e substitua-a pela linguagem da vitória. Ensina-me a caminhar com resiliência, a me erguer em força, a permanecer na fé e a viver na plenitude das bênçãos. A partir deste momento, recuso-me a ser definido pelas minhas quedas. Sou definido pelo teu chamado, pela identidade que me deste antes de eu ser formado, pelo destino que preparaste para mim desde o início dos tempos. Declaro que este é o meu novo começo. Declaro que as correntes estão quebradas, que a angústia está se dissipando, que meu espírito está restaurado. Declaro que nada se perde em ti, que cada cicatriz tem um propósito e que a tua proteção divina me cerca. Hoje espero em ti, caminho contigo e confio em ti. Na tua presença, sou transformado. Nas tuas promessas, sou curado. No teu amor, estou em casa. Sim, meu filho, estas palavras não são apenas sons, são alinhamento. São o retorno do seu coração e a reconfiguração do seu destino. Você está caminhando agora para a resiliência, para a força, para a vitória. Você não está sozinho, pois eu estou com você. Você não está para trás, pois está no meu tempo. Você não está quebrado além do possível de reparo, pois está nas mãos do Deus da restauração. Esta oração é o selo. Creia nela, diga-a e ande nela. Pois o que foi declarado hoje com fé se manifestará como transformação em sua vida. Você retornou e está reconfigurado. Agora, levante-se e ande na plenitude de quem você é, escolhido, redimido e vitorioso. Meu amado, você caminhou comigo através desta mensagem, e o que você carrega agora não são apenas palavras, é vida, é restauração, é a semente da verdadeira transformação. Eu falei à sua dor, ao seu sofrimento, à sua culpa, ao seu medo e à sua solidão, não para condená-lo, mas para lhe mostrar que você não está sozinho, que você é amado com amor incondicional e que o seu destino ainda está vivo dentro de você. Você retornou. A minha oração reconfigurou seu coração e sua mente, e agora está caminhando para um novo começo. Não pense que isso foi coincidência. Este era o meu tempo, o meu chamado, o meu propósito. Eu tenho atraído você, sussurrado para você, protegido você mesmo em sua angústia. E agora, eu falei claramente, sua identidade está segura, sua restauração é real, sua redenção está se revelando e sua promessa é inabalável. Você se erguerá em força, caminhará em resiliência, viverá em esperança e testemunhará a vitória. Mas não deixe que este seja o último momento. Continue caminhando comigo. Retorne diariamente com fé, espere em mim e confie no meu tempo. Compartilhe a luz que recebeu. Declare em voz alta que você é livre, que você foi restaurado, que você foi transformado. Renove a mente a cada dia com a verdade e permaneça firme contra as mentiras que um dia o prenderam. E quando a culpa, o medo ou a solidão tentarem retornar, lembre-os deste momento. Lembre-os da oração que você fez. Lembre-os de que você não é mais quem era, mas quem eu o chamei para ser. Se você sente essa verdade ardendo dentro de você, cele-a agora, dizendo amém em voz alta ou escrevendo-a num lugar onde seus olhos possam vê-la. Se você conhece alguém que sofre sob o peso da culpa, do medo ou da solidão, compartilhe esta mensagem com essa pessoa para que ela também possa experimentar a restauração. Se você acredita que minhas promessas estão vivas para você, deixe seu espírito se alinhar, mantendo o código 1111, como um sinal de que você ouviu, acreditou e está pronto para novos começos no meu tempo.
Você não está sozinho. Eu estou com você. Você não está para trás. Você está no meu tempo perfeito. Você não está quebrado. Você está sendo restaurado. Leve isso com você, meu amado, nada está perdido, tudo é redimível, e você é escolhido para viver na plenitude das minhas bênçãos. Caminhe em frente com força, resiliência, propósito, fé inabalável. Este é o seu novo começo. E eu estarei com você sempre. Queridos irmãos e irmãs, chegamos aqui com os corações cheios de gratidão pela oportunidade de compartilhar a mensagem de amor e fé com todos vocês. Esperamos que tenham sido abençoados e inspirados por aquilo que compartilhamos aqui hoje. Sabemos que muitos de vocês têm sido uma parte essencial deste ministério, apoiando-nos com suas orações e carinho. E se você sentiu a presença de Deus em sua vida através deste canal, e se este ministério tem sido uma fonte de encorajamento para você, pedimos que considere fazer uma pequena doação para nos ajudar a continuar espalhando a mensagem de esperança, amor e fé. Cada doação, independentemente do valor, faz uma grande diferença. Elas nos permitem alcançar mais pessoas, criar conteúdo de qualidade e espalhar a luz de Cristo a lugares distantes. Uma outra forma de nos ajudar é se tornar um membro deste canal, o que nos ajudará a manter este ministério forte e ativo. Como membro, você se tornará parte de nossa família virtual e nos ajudará a alcançar ainda mais vidas com a mensagem do Evangelho. Para isso, basta clicar em Valeu ou Seja Membro abaixo do vídeo. Lembramos que todas as contribuições, grandes ou pequenas, são profundamente apreciadas. Até mesmo as que não envolvam um valor monetário, mas somente em compartilhar esse vídeo com quem precisa, ou a sua presença até aqui, saiba que é imensamente gratificante. Obrigado por ser parte desta jornada conosco. Continuamos a orar por todos vocês e acreditamos que juntos, podemos fazer a diferença no mundo. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Até o próximo vídeo. Amor e paz em Cristo.